Vamos receber o nosso querido pastor Luiz Antônio, que tem toda a liberdade nesta noite para nos trazer a palavra de Deus. Eu pediria que você permanecesse no seu lugar. Vamos ouvir nesta noite aquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Pastor Luiz Antônio. Meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, por favor, queiram tomar vossos assentos. Quero manifestar-lhes minha alegria, minha gratidão, meu louvor a Deus pela feliz e abençoada oportunidade de estar convosco, pelo convite do vosso pastor Leandro Ângelo, este jovem pregador e pastor que Deus tem levantado no nosso estado do Rio Grande do Sul. E eu folgo e sou agradecido a Deus e privilegiado por tê-lo como meu colega, como meu amigo, como servo de Deus já há algum tempo. Sempre temos muita alegria quando podemos recebê-lo em nossa igreja, em Nivoti, para pregar a palavra do Senhor. E a principal, ou seja, uma das principais razões para vir aqui é agradecer publicamente ao pastor Leandro pela cooperação no Evangelho que ele tem nos dispensado sempre quando precisamos e sempre quando o solicitamos. E outras vezes fomos convidados por ele para estar aqui, mas nos foi impossível. Mas desta feita, Deus brindou-nos com este instante, nós estamos felizes para glorificar o nome do Senhor. Folgo também, com muita alegria, em rever alguns amigos e colegas, e reencontrar outros, e conhecer outros. Enfim, de toda forma, nós glorificamos o nome do Senhor. Estou feliz de rever irmão Olavo, há alguns anos não podia vê-lo. Servimos ao Senhor juntos, o nosso querido pastor, lá de Capão da Canoa, uma alegria revê-lo, abraçá-lo, estarmos juntos louvando ao Senhor. Irmão Paulo Eliseu, este pregador conhecido em todo o Brasil, uma alegria revê-lo, servindo ao Senhor com muita alegria. E também estar acompanhado dos meus colegas, que aí estão servindo ao Senhor, não é? Amados, por gentileza, estejamos em pé mais uma vez para abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6 e o versículo de número 38. Evangelho de João, capítulo de número 6 e o versículo de número 38. Glória ao nome do Senhor. Evangelho de João 6 e 38. Aqueles que acharam podem dizer amém. Amém. Nos diz assim as Santas Escrituras: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu repito esta leitura bíblica: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. Pai santo e justo, adentramos ao seu trono de misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno, como descreve a sua palavra, para pedir que neste instante do compartilhar da tua palavra, o teu Santo Espírito domine completamente este ambiente, domine cada átomo, cada molécula, cada atmosfera deste santuário. Que todas as forças humanas ou espirituais contrárias a este encontro de explanação da tua palavra sejam aniquiladas, sejam retidas pelo poder do seu nome, Senhor Jesus. E que a tua palavra encontre livre curso neste ambiente, no coração de todos os irmãos. Todo espírito de bloqueio mental que porventura esteja agindo para impedir a fé, nós, neste instante, em o nome de Jesus, desautorizamos estas ações contrárias, para que a tua palavra possa agir e o teu Espírito mover-se entre nós. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, em o nome de Jesus, para a glória desse nome e edificação desta querida e amada igreja. Amém. Por favor, queridos, queiram assentar. Muito obrigado. Meus amados, queridos irmãos, santos e santas de Deus, entre tantos mistérios extraordinários nas Sagradas Escrituras, um dos que deve mais chamar a atenção do cristão e também do explanador da palavra do Senhor é o grande mistério da manifestação de Cristo em carne, ou seja,
a encarnação do Senhor Jesus, a maneira como ele adentrou na história dos seres humanos, a maneira como o Senhor deixou a sua glória, aquilo que lhe era peculiar por natureza, aquilo que lhe era de direito intrínseca, por direito inalienável, por ser Deus e o Senhor dos senhores. E ele deixou tudo isso para identificar-se conosco. Bem, queridos, é exatamente esta a linha da mensagem que o Espírito de Deus me autoriza a compartilhar convosco esta noite, lhes demonstrar e lhes provar pelo Evangelho o glorioso mistério da encarnação, lhes falando das razões pelas quais Jesus desceu do céu e se manifestou entre nós. Quero lhes falar do nome de Jesus, dele e nele, porque não há tema melhor, mais belo, mais poderoso, mais frutífero, mais extraordinário do que falar sobre este nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Este nome adorado no céu, este nome reverenciado na terra, este nome respeitado no inferno, este nome que é o segredo da nossa vitória, este nome pela qual nós temos tudo, adquirimos tudo, podemos tudo, e através do nome de Jesus. Este nome que é sobre todo nome, que foi exaltado acima do céu dos céus, acima das nuvens. Este nome que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, que é maior que os céus, maior que a terra, está acima de todo o principado, potestade, que se chama ou se nomeia o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Neste nome em que temos salvação, perdão, transformação, cura divina, batismo com o Espírito Santo, redenção, esperança, transformação, justificação, perdão, regeneração, tudo vem pelo maravilhoso nome de Jesus, aleluia. Este nome que supera todas as nossas expectativas, é este nome que nos reúne aqui esta noite. O próprio Senhor Jesus se apresenta, ao provar a sua divindade aos seus contradizentes, após alguns milagres que mudaram o curso da história da humanidade. E eu lhes falo especialmente de 2 milagres. Especialmente o milagre que ocorreu no tanque de Betesda, no capítulo 5 de João. E o outro milagre, a multiplicação dos pães, no capítulo 6. Estes 2 milagres ocorreram e foram escolhidos pelo Espírito Santo e revelados ao irmão João para serem registrados neste livro com um propósito, para demonstrar a divindade do Senhor Jesus, para expor aos homens as razões pelas quais ele desceu do céu e podia outorgar sobre si, para si e em si, a autoridade plena da divindade. Ele revela no capítulo 5 deste mesmo livro, deste maravilhoso evangelho, por algumas vezes, nos versículos deste capítulo 5, demonstrando que ele e o Pai detinham a mesma autoridade, o mesmo poder, e pertenciam a uma mesma substância. O Senhor Jesus, portanto, se manifesta como o real representante de Deus aqui na terra, como o Emanuel, o enviado, Deus conosco, glória a Deus. E ao se manifestar desta forma, após a multiplicação dos pães, vieram as contradições, e ele então se apresenta a toda a terra, especialmente aos contradizentes. Ele diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, glória ao seu nome. A primeira razão pela qual Jesus desceu do céu, ele é simples na sua afirmativa e extremamente singela na sua manifestação gráfica, mas é um glorioso mistério para ser compreendido, e neste mistério reside todo o poder da obra redentora. E a primeira razão pela qual Jesus desceu do céu, ele desceu para tomar forma humana. A Bíblia Sagrada nos escreve na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, e se os senhores puderem observar comigo, a partir do versículo 5, Paulo está registrando a maravilhosa manifestação do Senhor Jesus em carne, que na linguagem teológica é chamada de akenosis. O que é isto? A maneira pela qual o Senhor se esvaziou da sua glória, da sua divindade, da sua plenitude, para assumir forma humana. E o apóstolo Paulo registra: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo
em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, diz a Bíblia, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. A primeira razão pela qual Jesus desceu do céu, ele desceu para tomar forma humana. Nisto eu repito, amados, reside o grande mistério da obra redentora, porque ele humana, ou melhor, logicamente falando, teologicamente falando, ele não teria nenhum motivo para desvestir-se da sua glória. E eu observo nesta tomada de forma humana pelo menos 4 ou 5 mistérios que devem ser observados. O primeiro mistério, o mistério da sua geração espiritual, porque na verdade ele, sendo Deus sobre todas as coisas, o Senhor dos senhores, vestido de glória e majestade, aquele diante do qual os anjos, os arcanjos e os querubins e os serafins chegavam diante do seu trono e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Pela viração do dia, todos os anjos chegavam diante da Santíssima Trindade e olhavam para o Deus Trino e diziam: santo é Deus Pai, santo é Deus Filho, santo é Deus Espírito Santo. Esta era a senha da apresentação dos anjos. Mas houve um dia que os anjos chegaram para adorá-lo, e quando eles foram expressar a santidade da segunda pessoa da Trindade, ele não estava lá, porque estava onde? Ele desceu do céu, esvaziou-se de tudo para tomar forma humana, para tomar parte na nossa miséria, para tomar parte na nossa tristeza. O primeiro segredo, o primeiro mistério quase incompreensível à nossa mente, é o mistério da sua geração espiritual. A Bíblia nos declara que ele entrou na história e na corrente dos seres humanos através de Maria, aquela santa mulher, tomou o seu corpo como utensílio, como vaso ungido, para manifestar a sua plena divindade. Porém a Bíblia diz que o que estava no ventre de Maria não era obra de homens, mas era obra do Espírito Santo. Isto quer dizer que o mistério da sua geração é um mistério que pertence plenamente ao domínio da divindade, porque ele não teve um pai humano, mas um pai divino. Por quê? Porque a ciência nos ensina que o RH sanguíneo dos seres humanos vem através do Pai. Se Jesus nascesse por geração humana, o seu sangue não teria nenhuma autoridade, porque o seu sangue seria um sangue corrupto, seria um sangue imundo, seria um sangue com a mancha de pecado. Mas ele entrou na história do ser humano com um sangue exclusivamente preparado por Deus para redimir a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. É por isso que debaixo do seu sangue nós temos poder e temos autoridade, porque o sangue dele é um sangue celestial que purifica de todo pecado. Glória a Deus. Se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O segundo mistério nesta tomada de forma humana é o seu nascimento. Observe, os senhores e senhoras, em Filipenses 2:7, a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Imaginem comigo, por favor, a descrição de Lucas capítulo 1 e o versículo 21, onde a Bíblia diz: e isto vos será por sinal, e achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Isaías escreve no seu capítulo 9, quando diz que o cetro do opressor seria quebrado, e o exército dos contrários seria vencido, e o usurpador seria desfeito. Isaías escreve: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
eternidade e príncipe da paz. Observe os senhores, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quando a Bíblia fala de menino, fala da sua natureza humana. Quando a Bíblia fala de filho, fala da sua natureza divina. Ele adentrou na história dos seres humanos com duas naturezas, convivendo plenamente por um propósito só: para redimir a minha vida, para redimir a sua vida, é que ele tomou forma humana. Agora, imagine, meus irmãos, no dia em que Jesus adentrou na história e na vida dos seres humanos, os anjos chegaram outra vez para adorar, e como lhes disse, não encontraram lá aquele que representava o principal segredo da divindade. A sua glória enchia os céus, enchia a terra. Eles estavam acostumados a chegar e adorá-lo, dizendo: santo tu és, Senhor. O seu séquito, a sua glória enchia os céus, e a terra era o escabelo de seus pés. E ao procurá-lo, ele não estava mais lá. E os anjos saíram a procurá-lo, porque houve uma voz no céu que ele deixou o seu trono, deixou a sua glória, deixou a sua majestade para entrar na miséria humana. E saem os anjos a procurar, porque anjo não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Anjos são criaturas, eles não têm o domínio da divindade. E eles saíram a procurar aonde Jesus estava. E a palavra é essa: ele estava envolto em panos numa manjedoura. Ora, que contradição na mente dos anjos. Aquele que enchia a terra, agora na forma de menino. Aquele que era vestido de glória e majestade, agora a Bíblia diz que ele estava em trapos numa manjedoura, estava envolto em panos. Ele não nasceu com status nem de uma pessoa pobre, ele nasceu com status de animal, porque manjedoura não é lugar de nenhum ser humano nascer. Qual é a mãe que gostaria que o seu filho nascesse numa manjedoura? Ele nasceu com status de animal, ele se fez servo dos homens, se fez menor do que os homens. Por que que ele foi para uma manjedoura? Para demonstrar que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele adentrou na história humana envolto em panos, diz a Bíblia. Que coisa estranha. O céu, a sua vestidura lá no céu era uma vestidura de glória, mas ele tirou a sua coroa da cabeça, tirou a sua vestimenta de glória e se vestiu de trapo. Observe bem que ele estava deitado. Mas como? Se Deus não se cansa e não se fadiga. Quem deita é porque está cansado, quem deita é porque quer revigorar as forças. A Bíblia diz que ele não se cansa, não se fadiga, não há esquadrinhação no seu pensamento, mas ele dá força ao que não tem nem vigor. E os anjos chegam e encontram o Deus Todo-Poderoso deitado numa manjedoura. E a Bíblia nos demonstra que era um estado de total singeleza. A única explicação pela qual Jesus tomou forma humana e experimentou toda sorte de humilhação é para redimir a minha vida e a minha alma do pecado e nos colocar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus esta noite. Se você crê nesta verdade, levante a sua mão para o céu e exalte e bendiga e glorifique o nome do Senhor. Ele tomou forma humana para estar assumindo o nosso lugar. O nosso lugar de miséria, o nosso lugar de tristeza, o nosso lugar de derrota, o nosso lugar de enfermidade, o nosso lugar de fraqueza, Ele assumiu. A Bíblia é tão enfática neste segredo que descreve por 3 vezes Isaías 53, a Bíblia Sagrada, naquela revelação messiânica extraordinária. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e mais adiante diz que Ele tomou sobre si os nossos pecados, e mais adiante diz que Ele tomou sobre si as nossas machucaduras. Isso quer dizer que Jesus se humilhou e colocou nas suas costas a nossa carga. A carga que você carregava, Ele colocou nas suas costas. Ele assumiu o seu lugar, o peso que você levava, a miséria que você levava, a tristeza, o fardo de sofrimento, Jesus assumiu no seu lugar. Agora não é mais seu. Você está livre, você está livre, você está livre, você está livre. Somente aqueles que são livres, levante a sua mão para o céu e exalte, bendiga e glorifique o nome do Senhor. Esta noite
Esta noite é a noite de uma vez por todas você dizer não ao pecado, não à enfermidade, não à miséria. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tudo isso Jesus fez, porque Ele tomou o nosso lugar. Levante as suas mãos para os céus para adorá-lo. Levante as suas mãos aos céus para bendizê-lo. O candalabagalassuri, a candalabagalassuri, e calabarrachandaramahas, e calabagalassuri, a candalamarrachandalabagarabacandalás, e candalamarachuri, a candaramahas. Esta é a motivação principal pela qual o crente louva, glorifica, exalta, adora, e não tem como largar a cruz, porque Ele tomou o nosso lugar. Os nossos problemas Ele levou sobre si. A primeira razão pela qual Jesus desceu do céu, Ele desceu para tomar forma humana. A segunda razão pela qual Jesus desceu do céu, Ele desceu para pôr ordem na desordem. Que desordem, pastor? Observe bem os senhores. A vida dos seres humanos foi estabelecida numa concepção de felicidade total. A Bíblia descreve e declara que tudo que o Senhor criou no jardim do Éden, de forma original, a Bíblia diz que o Senhor viu que era bom. Todas as coisas, inclusive a companhia que o Senhor proveu para Adão, para o ser humano, a Bíblia diz que viu que isto era bom. Não obstante todo este estado de felicidade estabelecido, o ideal da felicidade determinado pelo Senhor, foi interrompido pela entrada funesta, terrível, medonha e tristonha de Satanás na história dos seres humanos. Na verdade, lhes demonstro mais adiante na mensagem por que este ser interpelou a história humana. As razões por que ele veio e usurpou o lugar de felicidade que pertencia ao ser humano, e já que ele não podia ser feliz, porque ele não se achou lugar para arrependimento, diz a Bíblia, ele não deixa ninguém ser feliz. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Isto é tão sério que Paulo declara que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades. E eu quero declarar que a única razão pela qual estamos pregando aqui esta noite é para guerrear contra Satanás. Não temos, em hipótese nenhuma, adversários humanos. Ninguém é inimigo de ninguém aqui. Nós não estamos concorrendo uns contra os outros, tampouco concorrendo com outras denominações. Nós só temos um inimigo. O nosso inimigo é Satanás. Por quê? Porque a Bíblia demonstra que ele é a razão de toda a desordem que ocorreu na vida do ser humano. Satanás, tomado o seu coração de soberba, de inveja e de fúria, perdeu o seu domicílio, perdeu o seu lugar de adoração ao Senhor. E para não ficar só, e também para não frustrar-se em seus propósitos, ele adentrou na história do ser humano de maneira ao revés, através do engano, através da mentira, através da tristeza, através do pecado, através da iniquidade. Ele entrou na história do ser humano e a desordem então foi estabelecida. Existia ordem no jardim do Éden, a felicidade estava estabelecida, até porque pela viração do dia o Senhor Deus vinha e descia para reorganizar o mundo de Adão e o mundo de Eva. Na verdade, o Senhor Deus provia as duas coisas necessárias para manter o mundo do ser humano em ordem. E quais são estas duas coisas? Só tem duas coisas que mantêm em ordem a vida do ser humano e a palavra de Deus. Estas duas coisas é o que mantém a nossa vida em ordem. Sem a presença de Deus e sem a palavra de Deus, o nosso mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos em desordem, nós estamos infelizes sem a presença dele e sem a palavra dele. Nós passamos um dia de batalhas,
principalmente numa grande metrópole como esta. Eu posso observar nesta quarta-feira o rosto de muitas pessoas estão aqui em estado de profunda preocupação com o dia de amanhã. Por que viemos à igreja? Para realimentar a nossa alma da palavra de Deus e da presença de Deus, porque a palavra de Deus e a presença de Deus é o que coloca ordem no nosso mundo, é o que coloca ordem na nossa vida, é o que coloca ordem no nosso interior. Mas a Bíblia demonstra que pela desobediência o homem perdeu estas duas coisas, perdeu a presença de Deus e perdeu a palavra de Deus. Deus não pode coabitar com o estado de pecado, muito embora ame o pecador, mas ele não pode coabitar aonde o pecado habita. Não há lugar para Deus aonde o pecado está, só há lugar para Deus quando o pecado desaparece, quando o pecado é expiado, quando o pecado é consumido, aí Deus aparece. Mas na verdade o Senhor Deus desapareceu, a sua palavra também desapareceu, até porque é necessário entendermos que a nossa vida em ordem dependem daquilo que nós recebemos para o nosso existir, para o nosso viver. E eu quero lhes informar que o corpo se alimenta pela boca, a alma se alimenta pelos olhos e o espírito se alimenta pelos ouvidos. Quando o Senhor Deus vinha, alimentava o espírito de Adão com a sua palavra pelos seus ouvidos, alimentava a alma de Adão com a sua presença, a sua glória visível, e o mundo do ser humano estava em ordem. Mas o pecado entrou e a desordem veio a reinar. A Bíblia descreve, meus irmãos, na epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 1, as desordens que o pecado pode causar. Observe no versículo 15 desse capítulo. Em primeiro lugar, o pecado atrai a ira de Deus. Observe bem, os senhores, não há meio termo. Se estamos em pecado, a ira de Deus nos persegue, a ira de Deus está sobre nós. Não há meio termo. Nós só estamos fora da ira de Deus se o sangue de Jesus estiver sobre a nossa cabeça. Mas se o pecado estiver na nossa vida, não há meio termo. É o rico, é o pobre, é o líder, é o liderado, é o grande, é o pequeno, é o velho, é a criança, é o moço, é o adolescente. A ira de Deus está sobre aquele em que o pecado domina a sua vida, porque a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Isto é a Bíblia que revela, e não há meio termo. Em segundo lugar, meus irmãos, a Bíblia demonstra que o pecado deixa o ser humano alienado. Ele fica longe da revelação de Deus. Ele não consegue compreender a revelação de Deus nem pelas coisas visíveis e muito menos pelas coisas invisíveis. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o homem fica louco em pecado. É o que descreve as Escrituras, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E em quarto lugar, o ser humano em pecado entra num estado de desonra. Primeiro, ele desonra a Deus. Segundo, desonra a si mesmo e o seu próprio corpo. Terceiro, desonra ao seu semelhante. E a Bíblia diz que isto leva o ser humano a um estado de perversão. E Paulo descreve este estado terrível de pecado, cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmurador, detrator, aborrecedor, injuriador, soberbo, presunçoso, desobediente, nécio, infiel, irreconciliável, sem misericórdia. E por não conhecer a justiça de Deus, diz a Bíblia que são dignos de morte os que tais coisas praticam e aqueles que consentem também. O pecado coloca a vida do ser humano em desordem. É esta situação em que está o ser humano sem Deus, em total desordem, em total desorientação, em total confusão, sem saber de onde veio, nem onde está e nem para onde vai. Esta é a situação. Eu quero dar glória a Deus porque Jesus desceu do céu para pôr ordem na nossa desordem. Jesus desceu do céu para resolver este problema, aos problemas da desordem, do relacionamento do ser humano consigo mesmo, porque o ser humano em pecado está em desordem consigo mesmo. Ele não tem paz no coração, ele projeta coisas ruins no seu ambiente, o seu estado
estado de pecado só faz ele transtornar o seu meio ambiente. A vida do ser humano em pecado torna o seu lar um lar insuportável, torna a sua atmosfera uma atmosfera poluída, e entra um estado de destruição. Destrói a si mesmo, destrói o seu semelhante, destrói o meio ambiente, destrói a sua cultura e destrói a sua sociedade, porque esta é a consequência do pecado. O estado de desordem do ser humano, desordem consigo mesmo, desordem com o seu semelhante, entra num estado de batalha, de conflito e de inimizade, e desordem com Deus. A Bíblia diz que o ser humano em pecado é inimigo de Deus. Existe uma separação entre Deus e quem está em pecado. É a Bíblia que diz pelo profeta Isaías: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isto que a Bíblia descreve. Mas Jesus desceu do céu para pôr ordem na nossa desordem e desfazer o opróbrio do pecado. Ele assumiu as nossas culpas. Ele rasgou a cédula da condenação, diz Paulo aos Colossenses. Ele desfez o poder do pecado. O aguilhão do pecado está desfeito. Paulo diz em Efésios capítulo 2: estando mortos em delitos, em ofensas, andando segundo os filhos da desobediência. Mas agora, disse Paulo, pelo seu grande amor com que nos amou, nos fez outra vez, pela graça, sermos salvos, e agora já não sois mais estrangeiros e nem estranhos à família, mas sois filhos de Deus e herdeiro da vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem levantar a mão ao céu e dar glória a Deus? Quando Jesus desceu do céu, ele desceu como Emanuel, Deus conosco. A presença de Deus entre nós, a sua própria presença manifesta na terra, e a presença dele está aqui esta noite. A palavra dele está aqui esta noite. A presença dele resolve qualquer problema. A presença dele coloca o teu mundo em ordem esta noite. Desfaz a desordem na tua casa, a desordem no teu casamento, a desordem na tua família, a desordem nos teus negócios, a desordem na tua vida espiritual. É tudo colocado em ordem esta noite, quando Jesus entra na sua vida e entra na tua história. Quantos creem podem levantar a sua mão para o céu e para dar glória a Deus? Eu quero declarar aqui hoje, neste púlpito, uma convicção plena que tenho. A melhor coisa que possuo na minha vida não é ser pastor, se bem que isso é uma das melhores. Mas a melhor coisa que possuo na minha vida não é a minha família, se bem que isso ainda é uma das melhores coisas. A melhor coisa que possuo na minha vida não é o nome de conferencista, de líder, ou seja o que eu valha. Não! A melhor coisa que eu tenho na minha vida é saber que se Jesus vem agora, eu vou morar no céu. De que me vale pregar, impressionar multidões e terminar no inferno? De que me vale demonstrar oratória, teologia, exegese, hermenêutica e terminar no inferno? Vale nada. Eu quero te convidar esta noite para ir para o céu. Eu estou aqui para te levar para o céu esta noite, para guerrear contra as trevas, para te colocar no lado de dentro do céu. Porque Jesus veio para isto. Ele veio para desfazer esta desordem, para nos colocar outra vez assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só aqueles que têm certeza de salvação, levante as suas mãos aos céus comigo. Fique com a sua mão erguida, feche os seus olhos um pouquinho. Ó Deus, aonde tiver um crente fiel e temente, renova nele a alegria da salvação agora. Renova a alegria da salvação. Renova a alegria da salvação. Renova, renova. Uricandala mandara shuria candaramahas.
Antes de eu continuar pregando, estenda a mão sobre a pessoa que está perto de você. Toque nele, ore por ele e diga: Deus, renova nele a alegria da salvação. Renova nele, renova nele, renova a alegria. Renova a alegria da salvação. Uricandala mandará, suricandala barrara bacandarás. Ora bacandará. Icaramarraxúria canta lamarabarras. Icadamalabasúria candaramarras. Icarabarraxarabacanta lamandanaçu igarabarras. Renova a alegria da salvação. A terceira razão pela qual Jesus desceu do céu. Ele desceu do céu para retirar o opróbrio, a vergonha de alguém que desceu e nunca mais pôde subir. De quem Jesus veio remover o opróbrio? De quem ele veio remover a vergonha? O pastor João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, a última parte, a parte B, é bem claro. Ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que palavra poderosa esta! Quando eu falo esta palavra, eu tenho a impressão, irmãos, que Satanás leva uma paulada na cabeça. Jesus desceu para desfazer as obras do diabo, ponto final. Está desfeita a obra das trevas. Satanás não tem mais poder e nem autoridade para fazer o que ele quer, porque tem alguém para resisti-lo e desfazer o seu trabalho aqui na terra. Observe bem comigo. Até o aparecimento de Jesus eu tenho a impressão, e apenas uma imaginação, que Satanás cantava uma cantiga fúnebre juntamente com a sua secretária luciferiana, a morte, lá na região das trevas, da sombra da morte. E ele dizia assim: é uma imaginação. Veio Abel e eu derrubei. Veio Moisés e eu derrubei. Veio Davi, homem segundo o coração daquele que está lá em cima, e ele também pecou. Veio Samuel e também teve problemas. Veio Jó e também teve dificuldades. Veio Elias, Jeremias, Isaías, Miqueias. Veio Ezequiel, Daniel, Oséias, Zacarias, Malaquias, Ageu e Sofonias, João Batista. Todos foram alvos desta cantina fúnebre de Satanás e da sua secretária luciferiana, a morte. Todos eu venci, todos eu venci. Mas de repente aparece alguém que a Bíblia diz que não tinha parecer nem formosura. Era como raiz de uma terra seca. Xarai, decanda lá, marás. Homem digno de trabalhos de quem escondíamos o rosto, diz a Bíblia. E por 40 dias ele foi submetido a uma tentação terrível. E Satanás se apresentou para ele como o Senhor deste mundo, que é o que ele pretende ser. Se prostrado me adorares, te darei tudo isto. Diz que transforme as pedras em pães. Jesus se levanta com autoridade, porque a Bíblia diz que em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. Satanás se enganou com ele, porque ele não gritava nas praças, diz a Bíblia, nem chamava atenção para si, mas era manso como um cordeiro. A sua voz não era como voz de trovoada, e nem pregava desta forma como eu prego, a ponto de ofender os seus ouvidos. Ele era manso e humilde de coração. Sua voz era mansa e suave, e adentrava mansamente nos ouvidos. Ele não chamava atenção, não usava o marketing dos pregadores atuais, e nem dizia, eu cheguei. Não mandava cartazes, não. E quem foi preparar o seu caminho era um João Batista, vestido de pele de camelo, lá na beira do deserto, que gritava, preparai o vosso caminho, porque o reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos. E ele chegou mansamente. Satanás se enganou, porque ele pensou, este é outro que eu vou passar por cima. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus com voz mansa, mas de autoridade, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorará, e somente a ele prestarás culto. Vai de Satanás.
Não sinto a glória dele aqui. Eu sinto a glória dele aqui caminhando. Ele está presente aqui esta noite. Ele está presente aqui esta noite. Ele desceu para desfazer as obras do diabo. Satanás voltou com toda a panca, como diz o gaúcho, com todo o marketing. Ele veio com 30% dos anjos. E olha, 30% dos anjos é muito anjo. Eu nunca consegui calcular isto. Alguém já calculou quantos anjos eram? 30% dos anjos. Ele desceu com uma multidão para dizer: cheguei para dominar. Jesus desceu sozinho. Aleluia. Desceu sozinho. Não veio Miguel, não veio Gabriel. Ele desceu sozinho para provar que só pelo sopro da sua boca ele desfaz o iníquo. Ele não precisa de ajuda para desfazer as obras do diabo. É só o sopro da sua boca. É só o poder do teu nome, do seu nome. E as obras de Satanás estão desfeitas. Se você crê no nome de Jesus, levante a sua mão para o céu, para glorificar e para bendizer ao seu nome. Mas a maneira pela qual Jesus desfez o opróbrio de Satanás está descrito em Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá uma que pisará a sua cabeça. E ele adentrou na experiência da morte. Ele revela no Evangelho de João, quando fala da sua divindade: eu mesmo dou a minha vida e eu mesmo torno a dar. Ele não morreu porque foi forçado. Ele não morreu porque não tinha opção. Ele não morreu porque ficou num beco sem saída. Ele não morreu porque lhe faltou coragem para fazer outra coisa. Ele morreu porque ele quis morrer. Ele morreu porque ele é o dono da vida, glória a Deus. Ele morreu porque ele podia morrer e ressuscitar na hora que ele quisesse, para desfazer o poder das trevas. Ele veio para desfazer o opróbrio de Satanás. E ele enfrentou a morte. E não teve uma morte honrosa. Ele teve uma morte de cruz. Ele teve uma morte de malfeitor. Por quê? Por um motivo só: porque aqui não é o seu fim. Quem precisa de morte honrosa é porque não crê na eternidade. Ele morreu como malfeitor. Por quê? Porque a sua morte foi apenas o começo da verdadeira saga da eternidade. Ele morreu para conquistar de uma vez por todas, para mim e para você, aquilo que nós havíamos perdido, o poder da eternidade. Mas sobretudo, ele morreu para ser recebido no céu como general dos generais, como senhor dos senhores. E ao terceiro dia ele ressuscitou e disse: eis que na minha mão eu tenho, glória a Deus, a chave da morte e a chave do Hades. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e ele está vivo à direita de Deus esta noite, com Satanás derrotado. Se você crê nesta verdade, mais uma vez, levante as suas mãos aos céus para glorificar ao Senhor. Eu recebo da parte de Deus agora uma orientação específica. E eu quero que você feche os seus olhinhos e levante as duas mãos aos céus. Ó Deus, aonde tiver um crente que está perdendo autoridade sobre o diabo e sobre o inferno, porque a sua palavra diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Eu peço que aonde houver um crente que está se sentindo fraco, Uricandalá e Assui, derrama sobre ele um fragmento da tua glória agora. Aonde houver um obreiro que a unção sumiu da sua vida, e ele está sem autoridade para enfrentar a Satanás, a sua fé enfraqueceu. Eu quero pedir que, se é verdade que o Senhor está nesta palavra que me deu para pregar esta noite, renova o teu povo agora, desde a porta da entrada até aqui este altar. Aonde houver um crente clamando, buscando, enche ele ou ela da tua glória agora. Eu profetizo sobre a tua vida, pelo poder da palavra, a renovação da autoridade, da graça, da glória, do poder e da virtude agora.
E candalamarrachandaramaraia. Uricandalabacandaraia. Renova, 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 renova. Renova, renova, renova agora, Espírito de Deus. Renova agora. Uramandalaço, idalai de camandalaço. Nicol de caixa, brandalá. Eu sinto a autoridade de Deus se movendo aqui neste templo. Irodigandalaço. Ichogebandala, icandalabaço, icandalaço. Inamandalaço, icha. Aleluia, 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 aleluia. Receba da parte de Deus renovo na autoridade agora. Uramandala bagacharaia. A quarta razão por que Jesus desceu do céu. Jesus desceu do céu para manifestar o que estava oculto. E o que estava oculto, pastor? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6. Jesus, na oração sacerdotal, diz assim: revelei o teu nome na terra. Por que revelou? Porque até Jesus aparecer, o nome de Deus e o poder deste nome estava oculto aos homens. Somente o povo de Israel conhecia alguns mistérios deste nome, que é sobre todo nome, do nome poderoso do Senhor Jeová. Mas até Jesus aparecer, toda a terra vivia oculta e estranha a revelação do poder do nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos mostra no Antigo Testamento que o Senhor Deus se revelou ao seu povo através dos seus nomes compostos. E o Antigo Testamento demonstra 72 nomes compostos de Deus. 72. O judeu, para clamar sobre si e proclamar as bênçãos do Todo-Poderoso, ele tinha que conhecer estes 72 nomes. Como a maioria não conhecia, eles tinham que recorrer ao sacerdote. E o sacerdote, o levita, o escriba, tinha o dever de conhecer os 72 nomes. E estes 72 nomes, na sua plenitude, revelava a solução de todos os problemas. Quando alguém queria ser curado, tinha que clamar: Jeová Rafá, o Senhor que cura. Quando alguém estava em necessidade, tinha que clamar: Jeová Jiré, o Senhor que provê. Quando alguém estava infeliz e sem cuidado, tinha que clamar: Jeová Raá, o Senhor que é pastor. Quando alguém estava sem a presença de Deus, tinha que orar no nome do Jeová Chamá, o Senhor que está presente. Quando alguém queria uma atenção especial de Deus, tinha que clamar: Jeová Elohim Ekã, o Deus que me ouve e me vê. Quando alguém queria uma vitória no meio da guerra, tinha que clamar: Jeová Nissi, o Senhor que é a minha bandeira, o meu estandarte. Quando alguém queria clamar por liderança em meio às batalhas, tinha que clamar: Jeová Tsebaó, o Senhor dos exércitos. Quando alguém estava sofrendo injustiça, tinha que clamar: Jeová Tsikenu, o Senhor justiça nossa. Tinha que conhecer os 72 nomes de Deus que estava oculto aos homens. Jesus se levanta na oração sacerdotal e diz: vim revelar o teu nome aos homens. Xarabacan, palabaralabacan. E de que maneira ele revelou o poder destes 72 nomes? Através de uma palavra que é a maior de todas, de 5 letras: Jesus. O que os 72 nomes de Deus valiam no Antigo Testamento, nós conseguimos só quando abrimos a boca e clamamos: Jesus, 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 Jesus. Ele é a provisão, Ele é paz, Ele é a nossa vitória,
Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso pastor, Ele é a nutrição. Abra sua boca e pronuncie este nome doce: Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é o nome que é sobre todo nome. Ele veio revelar o que estava oculto. Levante as suas mãos aos céus para adorar este nome. Adore, 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 adore. Eu quero ouvir você adorar ao nome de Jesus. Eu quero ouvir você adorar ao nome de Jesus. Oh, Xandaraia, Jesus, 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 Jesus. Você não precisa mais decorar 72 nomes. Você só precisa crer no nome de Jesus. Oh, eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Eu sinto a glória dele aqui neste lugar. É o nome que é sobre todo nome. É por isso que Paulo, conhecedor desta teologia, ele declara: este nome é sobre todos os outros nomes. Não há nome que possa se nomear no céu, na terra, embaixo da terra, além do nome de Jesus. Paulo diz: este nome está acima dos principados, das potestades, acima das estrelas, acima de tudo que se nomeia, está o nome de Jesus. Nós não precisamos de mandinga, nós não precisamos de invenção, nós não precisamos de inovação para ver milagres acontecer na igreja. É só crer, pronunciar e santificar o nome de Jesus no nosso meio, e as coisas acontecem. E dai de candalas. Uigandalabagalaçu, Nirabandalaia. Santifique o nome de Jesus da sua vida. Urigandalamagandaраia. Tudo é pelo nome de Jesus. Levante a sua mãozinha direita ao céu comigo. Diga comigo: eu creio no nome de Jesus. Eu adoro o nome de Jesus. Eu venero o nome de Jesus. Eu me submeto ao nome de Jesus. Eu me humilho diante do nome de Jesus. Eu dependo do nome de Jesus. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Sem Jesus eu não vou a lugar nenhum. Eu sou totalmente dependente do nome de Jesus. Eu creio no poder deste nome, na autoridade deste nome. O Espírito de Deus está me dizendo que vai fazer milagres aqui agora. Estenda a sua mão com fé sobre a pessoa que está perto de você. Toque nela, por favor, e pronuncie sobre ela o poder do nome de Jesus. Eu profetizo milagres agora. Eu profetizo cura divina agora. Profetize o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Fale no nome de Jesus. Demandaraia. Autorize o milagre no nome de Jesus. Autorize o milagre. Autorize o milagre nessa vida em nome de Jesus. Autorize batismo com o Espírito Santo no nome de Jesus. Urabagarabagaçu. É o nome. É o nome. É o nome de Jesus. Uramandalaia. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome que resolve. É o nome que abre portas. É o nome que fecha o inferno. É o nome que repreende a Satanás. É o poder do nome de Jesus. A quinta razão pela qual Jesus desceu do céu. Jesus desceu do céu para recuperar para o homem o que o homem havia perdido para Satanás. E o homem perdeu, entre tantas coisas, perdeu a felicidade, perdeu a vergonha, perdeu a autoridade. O homem perdeu tudo quando o pecado entrou. Mas especialmente,
O homem perdeu duas coisas: perdeu o domínio e a autoridade que lhe pertencia na terra. A terra é o reino dos homens. Deus determinou assim. Satanás, que é espírito e pertence à ordem angelical, ele, para reinar na terra, tem que se apossar de um corpo. Porque aqui na terra, neste reino do domínio dos homens, para reinar, para coexistir e para ser feliz aqui, tem que ser portador de um corpo. Essa é a razão pela qual os anjos quiseram pregar o evangelho e foram proibidos. Porque este reino foi dado aos homens. E Deus não desfaz aquilo que Ele faz. Deus não desmonta aquilo que Ele estabelece. Tudo que tem que acontecer aqui na terra, da parte de Deus, acontece por meio de homens ungidos e inspirados pelo Senhor. Ocorre, meus senhores e senhoras, que Satanás usurpou o domínio e a glória que havia sido dada ao homem. Observe o Salmo de número 8, versículos 5 e 6. Fala que o homem mortal, a ele e o filho do homem, foi criado um pouco menor do que os anjos, mas de glória e majestade o coroaste. Satanás veio e usurpou das mãos do homem esta glória, esta majestade e este domínio. Observe o que a Bíblia diz em Romanos 3 e 23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6 e 16. Aqueles a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos dele, diz a Bíblia, do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quando o homem aceitou o pecado, se tornou servo de Satanás. Colocou a sua cabeça embaixo do jugo de Satanás, porque aceitou o pecado. E o homem em pecado não tem saída, é escravo de Satanás, é servo de Satanás, tem que obedecer a Satanás, nem que não queira. Não tem o direito de dizer, não quero pecar. O pecado se torna um imperativo e ele acaba pecando, mesmo que não queira pecar. Pergunte para quem já foi bêbado, foi liberto para a bebida. Ele vai dizer assim, eu não queria beber, mas quando eu via, eu já estava bebendo. Pergunte para o homicida, para o ex-homicida, para o ex-marginal, para o ex-ladrão. Ele vai lhe dizer, eu não queria roubar, eu não queria matar, mas quando eu via, eu já estava fazendo, depois me arrependia. Pergunte para o dependente de droga, o que ele vai dizer? Eu sei que eu não posso me drogar, mas eu não consigo. Quando eu vejo, a droga já me dominou. Por quê? Porque é escravo. Escravo não tem opção. Ele peca, mesmo que não queira pecar. Por quê? Porque ele perdeu o domínio. Perdeu o domínio primeiro do seu próprio corpo. Perdeu o domínio da sua própria mente. Perdeu o domínio do seu meio ambiente. E ele faz aquilo que ele não quer fazer. É isto que Satanás fez. Ele tirou o domínio que pertencia ao homem. Agora, eu quero retornar rapidamente ao primeiro ponto da mensagem. O mais simples, o mais singelo, porém o segredo de todos os outros. Entendeu por que Jesus tomou forma humana? Porque como Deus, ele não precisava vencer a Satanás. Ele tinha que vencer como homem para recuperar o que os homens haviam perdido. Se você entendeu, eu fico feliz. Levante a sua mão para o céu e dê glória a Deus. Jesus tinha que vir como homem. Ele não podia vir como anjo, nem como arcanjo e nem como Deus. Ele tinha que vir como homem, porque senão, para mim e para você, não teria nenhum valor. Porque quem perdeu foi os homens. Não foram os anjos que perderam. Não foi Deus que perdeu. Quem perdeu fomos nós. E como homem em pecado, ficou incapaz de reagir, porque ele é um escravo que não tem vontade própria. Alguém tinha que vir por fora de todo esse sistema de pecado e tomar a forma humana. Tomar a forma humana com autoridade para vencer o pecado. E só podia vencer a morte e o pecado quem não tivesse a mancha do pecado, porque não era servo de ninguém. Jesus tomou forma humana plenamente livre. E ele levanta e diz, eu dou a minha vida e eu torno a tomar.
O poder e a autoridade estava com ele, porque nele não se achou pecado, nem no seu silêncio, nem na sua língua, nem nos seus pensamentos, não se achou pecado. Foi o único. Quando Satanás olhou para ele e foi cantar aquela cantiga que ele disse: este Nazareno, lá do interior de Israel, eu também vou derrotar. Manifestou-se a sua plena autoridade, sem pecado, e desfez a Satanás pela autoridade da sua santidade. Agora entenda bem, a Bíblia diz em Hebreus 2:14 que ele se fez participante da carne e do sangue, para que pelas mesmas coisas, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Ele tinha que experimentar a morte. Ele tinha que experimentar as agruras para dar o contraveneno no veneno que a humanidade recebeu. Ele veio como a vacina. Ele experimentou a morte, levou sobre si o pecado, mas ele já tinha a vacina no seu corpo, a vacina da santidade, que não lhe deixava submeter ao pecado. Ele podia carregar aquilo que eu lhes disse no início, que ele levou sobre si os nossos pecados, mas sem pecar. Ele carregou sobre si o pecado, mas não pecou. Ele carregou sobre si a morte, mas não morreu de morte matada. Ele morreu porque ele mesmo deu a sua vida. Ele carregou sobre si as enfermidades, mas não se enfermou. Ele só carregou para vencer como ser humano aquilo que nós precisávamos vencer e resgatar aquilo que nós havíamos perdido. Quantos compreenderam? Levante a sua mão para o céu e dê glória a Deus. O Salmo de número 2 nos diz que ele, o homem, foi dado glória e majestade. Ele perdeu esta glória, ele perdeu esta majestade, porque Satanás lhe usurpou isso, mas Jesus veio para recuperar. Sabe o que ele diz no Evangelho de João 17:22? Agora, Pai, eu lhes dou a glória que tu me deste. Você não entendeu? Ele recuperou a glória. E olha para mim e para você e diz: Pai, eu lhes dou a glória que tu me deste. Ele retorna para a vida dos redimidos a glória que nós havíamos perdido. Você não vê, você não percebe aos olhos humanos, mas você é um ser glorioso. Xarabacanda. Você é um ser glorioso, porque ele já repartiu a glória que ele recuperou. Esta glória está aqui. Esta glória está aqui. Esta glória está aqui. Esta glória está aqui esta noite. O crente, lavado pelo sangue de Jesus, é um ser glorioso. Porque ele diz: reparti a glória que me deste. Mas somente a glória, não, o domínio que nós havíamos perdido, ele também reparte. Ele ressuscitou e disse: eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. E ele olha para os discípulos e diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda sorte de males, e nada lhe fará dano algum. E ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, aleluia. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até o final da terra. Meus irmãos, a glória e o principado está recuperado. Está na minha vida, está na sua vida. Quantos creem podem levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Eu quero que você tome a mão do seu irmão que está à direita e à esquerda. Levante as suas mãos ao céu. Xarabacanda. Ele recuperou esta glória, recuperou este domínio. Mas ele recuperou esta glória, este domínio, não para ele, porque ele já tinha o suficiente. A Bíblia diz que ele era cheio de glória e majestade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Ele recuperou a glória que era nossa, que nós havíamos perdido. E agora ele está no trono, assentado à direita de Deus, como nosso sumo intercessor, esperando que você peça que ele reparta mais desta glória. De que maneira, pastor? É só você entrar no trono da glória agora.
O escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, ousadia, irmãos, e intrepidez, para adentrar no trono da glória. Por este vivo e novo caminho que Ele nos tem aberto. Com as mãos erguidas aos céus, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, reparte comigo, reparte conosco a glória que o Senhor recuperou, a autoridade que o Senhor recuperou. Senhor Jesus, eu creio, eu quero, eu peço, enche-me desta glória, enche-me. Clame, 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 eu quero ouvir você clamar. Diga: enche, enche. Uramandarabachandaraia, Namandarabacandaramarachandaraia. Enche, 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 Espírito. De mãos dadas eu quero que você esteja em pé adorando. De mãos dadas esteja em pé adorando, 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 clamando, 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 clamando. Diga: enche-me, 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 enche-me. Urainda bandara bagachara bagandara bagara bagandara. Clame, 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 clame. Clame, eu quero ouvir você clamar. Clame, clame. Busque, busque mais desta glória. Oh, Ele recuperou a glória que havíamos perdido. Enche, Espírito de Deus, enche, 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 enche. Enche da tua glória aos crentes. Enche da tua glória aos irmãos. Enche da tua glória aos teus filhos. Enche. Desde a porta da frente deste santuário até este altar, enche, 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 renova, renova. Uricandara malabagachuri, dabacandara bagalaçu, samandara bagachara bacandara magas. Ora bacandara bagara xara bacandara bagara bacandara. Uricandara magas. Uricandalai de gamandalas. Uricandalai de galaçu de gas. Idio de bacara bagalaçu uricandalaia. Enche, 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 Espírito de Deus, enche, enche, enche mais. Enche mais. Só um pouquinho mais, olha aqui para mim. A sexta e última razão pela qual Jesus desceu do céu. Jesus desceu do céu para abrir o que estava fechado. E o que estava fechado, pastor Luiz Antônio? A Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O profeta Moisés, em Deuteronômio capítulo 28, diz: há de ser que os vossos pecados fecharão o céu sobre a vossa cabeça, e o céu será sobre vós como de bronze. O homem em pecado tem um céu de bronze na sua cabeça. Mas Jesus se apresentou no Evangelho de João, no primeiro capítulo, último versículo, e ele olha para Natanael e diz: de agora em diante vereis os céus abertos sobre a vossa cabeça, e os anjos de Deus subindo e descendo aqui na terra. Eu quero declarar que os céus estão abertos sobre esta igreja esta noite. O céu está aberto sobre a sua cabeça. Eu estou aqui pregando o evangelho do céu aberto. O evangelho do céu aberto que cura, batiza, salva, liberta, transforma, renova, ressuscita morto, transforma o pecador. É o evangelho do céu aberto. Quem crê que o céu está aberto? Quem crê? Quem crê? Eu quero que você aqui no átrio fique com as mãos erguidas para receber.
Feche os seus olhos e comece a clamar. O calamarrachanda. Vá clamando, vá clamando, vá clamando, vá clamando. Vá clamando, vá clamando, vá dizendo: o céu está aberto, o céu está aberto. Eu quero que os meus colegas de ministério me ajudem a clamar agora. Uramagandaraia. Chegue lá esse exército de obreiros. Fique com as mãos erguidas lá no fundo da igreja. Quando eu começar a orar, vocês saiam caminhando em meio ao povo de Deus, impondo as mãos e declarando os céus abertos, porque o Senhor vai confirmar a sua palavra aqui neste lugar esta noite. Uramagarachana, vá clamando, clame, 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 clame. Não pare de clamar, não pare, não pare, não pare, não pare, clame. Clame, 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 clame. O céu está aberto sobre a tua cabeça. O céu está aberto sobre a tua cabeça. Orabacachandaraia. Quando eu começar a orar, os obreiros vão começar a se movimentar e a impor as mãos sobre a sua vida. Cheguem lá no fundo primeiro, queridos, ergam as mãos lá, por favor. Vá clamando, clame, 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 clame. Os irmãos que estão assistindo o culto lá no telão, lá no andar de baixo da igreja, a bênção vai chegar na tua vida também. A bênção vai chegar na tua vida também. Os céus estão abertos sobre esta igreja. Os céus estão abertos neste santuário. Os céus estão abertos aqui no altar. Os céus estão abertos no andar de baixo da igreja. Irabacandaraias. Irabacandarabachandaraia. Clame, clame, clame. Clame, clame. Eu vou começar a orar agora e os obreiros comecem a impor as mãos. Todos os obreiros comecem a caminhar. Não deixe nenhum irmão, nenhuma irmã sem a imposição de mãos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu estou pregando o evangelho dos céus abertos. O evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que renova, o evangelho que restaura, o evangelho que levanta, o evangelho que liberta, o evangelho de poder, da graça, da glória, o evangelho da encarnação do Filho de Deus, que tomou o nosso lugar aqui na terra. Os obreiros comecem a caminhar e impor as mãos sobre os irmãos, sobre as irmãs. Não deixe ninguém sem a bênção de Deus. Toca agora, Espírito de Deus. Toca, 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 toca agora. Toca agora no teu povo e confirma o poder da tua palavra. Confirma o poder da tua palavra. Confirma o poder do evangelho. Confirma o poder do teu nome. Este nome que encerra toda a sorte de bênçãos. Este nome que significa a plenitude da divindade aqui na terra. Oh Senhor Deus, é no nome de Jesus, é pelo nome de Jesus, é através do nome de Jesus, é com o nome de Jesus que nós nos levantamos agora contra toda sorte de enfermidades, contra todo poder contrário, contra todo poder contrário, aleluia, aleluia, contra toda a força das trevas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, pelo poder deste nome, pela autoridade nome, em o nome de Jesus, pelo poder deste nome, eu declaro agora a cura divina no meio do teu povo. Pelo poder deste nome agora, nós repreendemos as obras das trevas, toda obra diabólica, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, quimbanderia, toda obra preparada nas esquinas, no cemitério, na madrugada, todo poder satânico encomendado contra esta vida, encomendada contra esta família, pelo poder do nome de Jesus, todo sacrifício de sangue
sangue preparado contra este lar, contra esta alma, contra esta pessoa. Liberta agora, pelo poder libertador do teu nome, pelo poder curador do teu nome, pelo poder transformador do teu nome. Liberta agora, liberta de todo o poder demoníaco, todo o principado satânico, toda a força diabólica, toda a potestade luciferiana, toda a força do mundo tenebroso. Eu declaro desfeita agora as obras das trevas, todo o trabalho preparado na esquina, na madrugada, na oficina do inferno, na secretaria de Satanás. Pelo poder deste nome, a obra satânica está desfeita. Começa a curar agora, Jesus. Começa a curar agora, Jesus. Pelo poder deste nome, começa a curar agora, Jesus. Enfermidade nos ossos, enfermidade no sangue, enfermidade na pele, enfermidade nos músculos, enfermidade nas vísceras, enfermidade bacteriana, virulenta, transmissível, contagiosa, em o nome de Jesus. Enfermidade de origem somática, de origem espiritual, de origem psicológica, de origem desconhecida, de origem genética, enfermidade fruto do desgaste, em o nome de Jesus. Espírito de enfermidade, este corpo não é a tua morada, aí não é o teu domicílio, tu não tens o direito de ficar aí. Tu me conhece, eu te conheço. Espírito de enfermidade, eu declaro que os céus estão contra ti, o nome de Jesus é contra ti, a palavra está contra ti, a igreja está contra ti, os anjos de Deus estão contra ti, o sangue do Calvário está contra ti, o Espírito de Deus está contra ti. Respeita o nome de Jesus. Eu estou contra ti, enfermidade, eu estou contra ti. Arruma a tua bagagem, sai deste corpo agora, sai de marcha ré pela porta dos fundos. Tu não tens o direito de sair pela porta da frente. Sai agora, sai agora, sai agora, em o nome de Jesus. Batiza, Jesus, batiza, 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 batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza, 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 batiza a direita, batiza a esquerda, renova crentes agora, batiza crentes, enche do teu Espírito Santo. Eu ministro os dons espirituais agora, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, cura divina, o dom da fé, o dom de milagres, interpretação, profecia, variedade de língua. Receba, 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 receba. Receba no nome de Jesus, receba, 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 receba no nome de Jesus, receba no nome de Jesus. É para quem crê, é para quem busca, é para quem quer, é para quem recebe, é para quem professa, é para quem depende do nome de Jesus. Receba, 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 receba poder, receba graça, receba virtude, receba a ministração do Espírito de Deus. Receba! Levante as suas mãos para os céus para adorar ao nome de Jesus. Levante as suas mãos para adorar ao nome de Jesus. Adore, 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 adore. Abrace a pessoa que está perto de você e diga: tudo é possível no nome de Jesus. Tudo é possível pelo nome de Jesus. Tudo é possível pelo nome de Jesus. Uragalamandalaia. Vitória no nome de Jesus, renovo no nome de Jesus, dons espirituais no nome de Jesus, cura divina no nome de Jesus, libertação é no nome de Jesus, unção é pelo poder do nome de Jesus. Uramandalaia xalabahas. Uramandalaia shiganamandala garamahas. Uramandala galamachuyalas. Iribagandalaia xandas. É no nome de Jesus. Agora que já ministramos sobre a igreja de Deus, vamos completar o trabalho. Eu quero aqui na frente as pessoas não crentes que vieram aceitar Jesus esta noite.
Meu amigo, minha amiga, que ouviu esta palavra, do poder do nome de Jesus, eu vim aqui para salvá-lo, para salvar a sua alma, em o nome de Jesus. Quantas pessoas amigas que nos visitam estão aqui na igreja ou fora? Os que estão aqui na igreja, levante a sua mão se as temos. Já temos vidas que chegam aqui. Uma alma, duas almas. As pessoas que nos visitam, onde estiver, levante a sua mão. Eu sei que é uma quarta-feira, mas sempre há almas preciosas. Lá no fundo, uma preciosa alma levantou a sua mão. Venha, saia do seu lugar, venha em nome de Jesus. Temos uma alma, duas almas aqui na frente. Parece que vem vindo a terceira, a quarta. Venha em nome de Jesus. A Bíblia diz que a festa no céu por uma alma que se salva. Se há festa no céu, nós temos que fazer festa na terra. Tem 4 almas aqui na frente. Vale 4 glória a Deus estas 4 almas? Vamos lá, glória a Deus número 1, número 2, número 3, número 4. Está chegando mais uma alma, eu estou esperando. Está chegando mais uma, venha, venha querida. Onde está o glória a Deus número 5? É o poder do nome de Jesus que liberta. Aleluia, aleluia, a glória do Senhor está neste santuário. É o poder do nome de Jesus. Temos mais uma alma para Jesus. Aonde tiver esta alma, quem sabe está lá fora, quem sabe está na parte de baixo do templo assistindo o culto. Eu espero por você. Venha. Eu quero orar por você esta noite, para que você prove a doçura que há no nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha. Venha fazer o que milhares de pessoas já fizeram. Venha. E não se arrependeram até hoje. Vem vindo a 6ª alma. Vem vindo a 7ª alma. Onde está o 6º glória a Deus? Onde está o 7º glória a Deus? Ele pode nos dar mais. É o poder deste nome. Venha, saia do seu lugar. A solução para todos os teus problemas no nome de Jesus. A resposta para todas as tuas perguntas no nome de Jesus. A solução para todos os teus questionamentos no nome de Jesus. Onde está a 8ª alma? Eu quero convidar os meus irmãos e as minhas irmãs, filhos de Deus, mas que estão distante da casa do Pai. A Bíblia não lhe chama de desviado, a Bíblia lhe chama de filho. Filho pródigo é verdade, mas ainda é filho. Ainda é filho. Desviado no contexto, na exegese bíblica, é um que está já apostatado da fé. E o apóstata não vem em culto. O apóstata tem nojo de pastor, não quer ouvir Bíblia. Ele não quer estar num ambiente como este, porque ele já está quase naquele pecado que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. A sua vida já se endureceu de tal maneira que não se encontra nele mais arrependimento. Se você está aqui, você não é um desviado. Você não está nesta condição. Tanto que você veio na casa de Deus. Você é um filho, ainda é filho. Isso quer dizer que o seu nome ainda está no rol da família. A parte da sua herança está guardada. O lugar dentro de casa está garantido. Você ainda é filho, você ainda é filha. Quem sabe você se desviou, saiu da igreja, saiu de casa porque faltou ajuda na hora que você mais precisava. Infelizmente isso é muito comum entre os crentes. Na hora às vezes que as pessoas mais precisam, falta ajuda. Falta compreensão, falta uma palavra amiga. Eu quero em nome da igreja lhe pedir perdão. Se você está fora da igreja por culpa de algum membro, aceite o meu pedido de perdão. Não é feio pedir perdão, não. Nos perdoe, nós erramos com você. Mas hoje nós queremos reparar este erro. Nós queremos que você volte para casa. A sua voz está fazendo falta aqui no coral. A tua pregação aqui está fazendo falta. As tuas lágrimas, a tua oração. Se nós somos culpados disso, nos perdoe, volte para casa. Nós não queremos prestar conta da tua alma diante de Deus, porque é isso que vai acontecer. Se nós não pudermos te salvar, te colocar de novo na igreja, você não vai ser culpado de nada. Culpado vai ser a igreja que te perdeu. Onde está o meu irmão, a minha irmã?
filho pródigo, que estava longe de casa. Nós queremos que você volte para casa. Vai acontecer uma festa no céu. O pastor Leandro vai te receber com alegria. Os obreiros vão se alegrar quando você voltar para a casa de Deus. Venha, venha. Venha em nome de Jesus. Venha, nós queremos recebê-lo. Queremos orar por você. Se tiver, venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está o glória a Deus número 8? Oh, aleluia. Onde está a nona alma para Jesus? A alma de número 9. Onde está o filho, a filha de Deus, que está longe de casa? Nós queremos demonstrar, pelo menos nos esforçar para demonstrar compaixão por sua vida, demonstrar compaixão por sua alma. Será que temos mais uma pessoa? Parece que não as temos. Já são 10 horas e 40 minutos. E eu pretendia pregar 30 minutos hoje. Mas vocês são tão amados e esta igreja é tão linda que eu não pude segurar-me. Eu estou muito cansado, sem voz, fatigado. Os irmãos orem por mim, porque realmente, quando eu digo que estou cansado, eu estou mesmo. Meus obreiros sabem do esforço que estou fazendo. Mas vim aqui por amor à obra, ao ministério, por amor aos irmãos. Mas eu quero ainda convidar aqueles que vieram aqui esta noite para ser curados pela fé, e porventura a unção para a cura divina ainda não chegou na sua vida. Venha buscar a última gota, venha. Você que veio para ser curado, você que crê, venha, venha. Pode sair do seu lugar. Não tenha nenhuma preocupação, nenhuma dúvida. Há um espírito de incredulidade hoje nos púlpitos das igrejas. E os pregadores, alguns pensam assim: se é horário Jesus não curar, não seja incrédulo, homem. Pelo amor de Deus, não seja incrédulo. O compromisso de curar não é seu, é de Jesus. O meu trabalho é só crer e profetizar o nome de Jesus. Agora ocorre que tem muita gente querendo cura divina para fazer cartaz, para fazer marcha, para dizer: olha, Jesus fez isso. Não. Esse espírito tem que ser repreendido nos púlpitos da igreja. Esses espíritos de orgulho, de soberba, de pavão. Nós somos apenas servos, é Jesus que faz. Não precisa andar fazendo propaganda, nem dizendo o que aconteceu. A propaganda o próprio Espírito Santo faz e o povo de Deus abençoado sai fazendo. Não precisa dizer, não precisa nem bater no peito. Aconteceu porque eu estava lá. Não aconteceu nada, aconteceu porque Jesus está aqui. Acontece é porque Jesus está, não é por outro motivo. Venha, venha, você que crê, venha em nome de Jesus. Eu quero que a igreja levante as suas mãos para estas pessoas, irmãos, que aqui estão. Suporte um pouquinho com as mãos levantadas. Pastor Leandro, pegue o outro microfone para fazermos o trabalho completo. É um trabalho que visa a salvação de almas. Então vamos estar neste propósito. Eu quero que as pessoas que estão aceitando Jesus e voltando para a casa paterna olhem para mim. Eu estou feliz que você está aqui. Não esteja constrangido nem constrangida por você estar aqui. Nem esteja constrangido por suas lágrimas. Isso faz parte da operação do Espírito Santo. Agora entenda bem, a salvação vem pelo cumprimento das Sagradas Escrituras. E eu quero lhe anunciar solenemente que você está cumprindo a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, que se com teu coração creres que Jesus é o Senhor, e com a tua boca... Eu quero lhe ajudar a dar o segundo passo, que é confessar com a boca. Eu quero que a igreja agora levante as mãos, as duas mãos. Feche os olhos e fique orando em espírito agora. Eu quero que a igreja agora ore em espírito, fique em silêncio. Os irmãos que estão aqui aceitando Jesus, olhem para mim, por favor. Você sim vai repetir comigo e com o pastor Leandro o que a Bíblia ensina de oração de confissão. Eu vou orar e você repete com o pastor Leandro. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo, e te reconheço, como meu Salvador, e meu Senhor. Eu sei que sou pecador, que sou uma pecadora, mas eu lhe peço, pelo poder do seu nome, que me perdoe de todos os pecados. Me lave
com seu precioso sangue. Com seu precioso sangue. Senhor Jesus, Senhor Jesus, faz em mim morada da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade. E limpa-me limpa de todo mal. de todo mal. Senhor Jesus, Senhor Jesus, cumpre em mim a tua palavra, e dá-me direito a todas as promessas, descritas na Bíblia, e eu rejeito toda a minha vida de pecado, para aceitar uma nova vida pelo poder do seu nome. Escreva o meu nome no livro da vida e dá-me direito à vida eterna. Em o seu nome, Jesus. Amém. Amém. A igreja pode dar glória a Deus. Agora todos nós vamos fazer a última oração desta noite por estas pessoas, que é a oração intercessória. A oração de batalha espiritual, a oração por cura divina, a oração por libertação. Pastor Leandro, por gentileza, designe mais obreiros para nos ajudar a orar e impor as mãos sobre estas pessoas. Quantos ainda creem no nome de Jesus no final deste culto? Então eu quero que você sustente as duas mãos aos céus em direção a estas pessoas. Ação aqui agora. As pessoas, os irmãos que estão enfermos, por gentileza, coloque a mão no local da enfermidade, se for possível. Se não for possível, coloque a mão no coração. E nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, nós invadimos o trono da graça para sermos ajudados em tempo oportuno e encontrarmos misericórdia através deste vivo e novo caminho que foi inaugurado com o seu sangue. E com ousadia e intrepidez adentramos no seu trono para reivindicar agora aqui a autoridade do seu nome. A autoridade do seu nome para perdoar pecados, porque a sua palavra diz que aqueles a quem retivermos os pecados serão retidos, e aqueles a quem perdoarmos serão perdoados. Os que ligarmos na terra serão ligados no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Eu quero lhe pedir agora que ligue estas vidas no reino dos céus. Receba-os como filhos no reino do teu amor. Aplica sobre eles a obra plena da redenção e da expiação, eu te peço agora, de maneira que a condenação seja desfeita e haja paz nos corações. Senhor Jesus, enquanto agora os teus servos estão impondo as mãos, nós ministramos a cura divina neste momento final deste culto. A cura divina sobre aqueles que vieram com a fé específica para isso. Jesus, toda sorte de enfermidade infecciosa começa a curar agora. O Senhor é o melhor neurologista para desfazer todas as enfermidades nos terminais, nos dutos, nos canais, nas fibras, nas moléculas e nos átomos nervosos. O Senhor é poderoso para restaurar a capacidade elétrica deste nervo, na mente deste neurônio, no corpo deste filho de Deus, desta filha de Deus que está sofrendo da isquemia cerebral, que perdeu a parte do domínio do seu corpo. O Senhor pode restaurar agora todo o impulso elétrico que comanda este músculo, que comanda o movimento, que comanda o membro deste corpo. Jesus, o Senhor é o melhor neurologista, o Senhor é o melhor oftalmologista para operar agora completamente e desfazer qualquer defeito na visão, inclusive a cegueira, para restaurar, Senhor, a córnea, a íris e
e todo o sistema da visão. O Senhor é o melhor otorrinolaringologista para tratar dos assuntos pertinentes a esta área. O Senhor é o melhor laringologista para tratar dos problemas afetos à laringe, as cordas vocais, retirar este tumor, retirar este calo nas cordas vocais. O Senhor é o melhor cardiologista para tratar da sístole e da diástole, dos problemas cardíacos, venosos e intravenosos, restabelecer o funcionamento normal nesta artéria, nesta veia, no sangue venoso, no sangue, Senhor, restabelecido e recuperado. O Senhor é o melhor cardiologista, o Senhor é o melhor nefrologista para restaurar os rins deste teu filho agora, desta tua filha que sofre por este mal. Ó Senhor, a tua mão ensanguentada e ferida no Calvário toca nestes rins danificados agora, restitui, Senhor, o funcionamento normal. O Senhor é o melhor oncologista para retirar a célula cancerígena, fazer a radioterapia celestial, fazer a quimioterapia do Espírito Santo, sem que este teu filho precise sofrer, a tua filha precise sofrer. O Senhor é o melhor reumatologista para normalizar, Senhor, todo o funcionamento nos ossos, na coluna. O Senhor é o melhor dermatologista para normalizar, Senhor, todo o funcionamento, aleluia, relativo a esta área. É no teu nome, Jesus, que eu impetro a cura divina agora, para a glória do teu nome. Eu declaro curados pela fé no teu nome todos estes que vieram buscando pela fé, para a glória do nome de Jesus. Amém. Só você que veio buscando a cura, levante as duas mãos aos céus, as duas, e diga comigo: Senhor Jesus, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas machucaduras. Eu tomo posse agora da cura divina, porque o meu corpo não é morada e nem casa das doenças, de dores e da enfermidade. O meu corpo é seu templo no Calvário.